hoje, 15/9/2022, sempre aí fazendo menção ao Morelli, que sempre me questiona, né? Não erra a data, não. A gente aqui na reunião, a gente começa a gravar ela às 9 e pouquinho, para a gente ter até uma dilatação, se for o caso, para ela caber em 1 hora. A pauta hoje é uma sugestão, mas a gente pode ir trocando de assunto na medida que a coisa andar, que é o tamanho que significa dar publicidade para as coisas públicas, serviços públicos que não estão em conformidade e que estão fazendo ações ou atitudes que comprometam a Lei Geral de Proteção de Dados, e o quanto isso impacta no nosso mercado para tirar a confiança de que a lei vai pegar. E a outra, a solução de ter uma boa solução, mas não ofertar ela de forma correta, o cliente continua com o uso normal dele lá, sem ter a melhor solução, porque o vendedor não foi eficiente na hora de apresentar. Isso é um post que foi desenhado, que é uma roda redonda sendo apresentada para o mercado, e o mercado utilizando uma roda quadrada, então fazendo muito mais esforço, né, que é solavanco para poder movimentar uma carga, e isso a gente vivencia, porque às vezes a gente tem a percepção que a gente tem a roda redonda e não tem, ou se a gente tem a roda redonda, a gente não está conseguindo colocar ela de forma eficiente, e o mercado, que às vezes a gente percebe que ele está com a roda quadrada, às vezes ele também não está com a roda tão quadrada, mas é uma percepção que a gente que está vendendo, às vezes a gente não está conseguindo atrair atenção, e o quanto isso é impactante para essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente vem trabalhando de forma técnica, e aí o mercado parece que existe só para os técnicos, tanto que estão sendo vendidos certificação, webinar, treinamentos, todo mundo se tornando técnico para a lei, mas a gente não vendendo da mesma forma no mercado pulverizado, né? Quem se apropriou disso já são as grandes empresas que estão fazendo, às vezes, até consultorias mais caras e também com equipes internas, achando que estão dando soluções, né? E aí, como é uma questão de lei, e os advogados se apropriaram disso de forma correta, né? Porque fazia parte do natural, né? Do DNA deles, e aí, às vezes, a gente fica discutindo uma questão que deveria ser muito mais do que jurídica, né? Porque ela deveria ser mais plural, e aí a gente não consegue. A ideia da roda redonda e da roda quadrada que o mercado está usando. E aí, estou abrindo aqui a reunião. Hoje presente o Everton Araújo Matias, João Salles, Lucas Mota, Morelli, Orozinho, Pedro e a Bárbara Prado, aí representando as meninas. Sejam todos bem-vindos. Só cabe aqui um esclarecimento, Pedro, apesar do número grande de visualizações do post, só esclarecer para quem não teve oportunidade de ver o post é uma charge representando uma empresa como se fosse uma carroça sendo puxada ou empurrada com roda quadrada e alguém de fora oferecendo a hipótese de se usar uma roda redonda, quer dizer, para facilitar. E a empresa representada na carroça continua insistindo em puxar a carroça com roda quadrada, ou seja, ela não abre a visão para que tenha coisas de fora que possam ser aplicadas e melhorar o processo. Então, só para explicar, para quem não viu a charge, né, o desenho lá que foi postado, só para explicar do que se trata. Exatamente. Anteriormente, a gente teve uma discussão bastante acirrada no grupo lá do chat, né, do WhatsApp, que foi a questão de dar publicidade às falhas que acontecem no serviço público. Sim. E o quanto isso impacta negativamente na confiança do mercado com relação à lei. Sim. Em contrapartida, o que a gente vem discutindo, que, às vezes, na ausência da agência, dela não conseguir ter capitalidade para atingir o mercado todo, os hackers estão fazendo isso e a gente não se apropria dessa dor, falando da Lei Geral de Proteção de Dados, como a gente deveria, porque a multa, porque você parou de trabalhar, porque você foi hackeado, porque você foi criptografado no seu servidor, você teve que pagar o resgate dos seus dados que não saíram da sua empresa, mas estavam criptografados e você não teria acesso.
Isso tudo faz parte da multa, que não veio da agência, mas veio do mundo mal. João, você levantou a mão aí. Não, só rapidinho, porque eu vou ter que sair já já. O serviço público é um problema muito sério e um exemplo péssimo para todo mundo, porque eles sempre relegam tudo para a lixeira, é tudo ligado para a lixeira. Até botei um vídeo outro dia sobre essa invasão aqui no Rio de Janeiro. Né? Tudo Windows 7, tudo defasado, tudo. Então, assim, aí tudo é hack, tudo agora é hack. Ninguém quer saber se foi um funcionário mesmo que abriu aquilo para alguém, se aquilo todo mundo mexe de qualquer maneira. Aí a desculpa agora para todos os serviços ruins, principalmente serviço público, é hack. O cara solta na televisão que teve uma invasão hack, vai ficar parado, todo mundo sem ser atendido durante 30 dias, 20 dias, 40 dias, e está tudo certo. E isso para o mercado é um exemplo, cara, ridículo, de perda, sabe? Ninguém cobra isso, ninguém cobra esses negócios. Isso vai dar em nada, isso dá em nada, né? Isso não tem a ver com A, B ou C. É relegado ao último plano, não é nem a segundo plano, é o último plano, que não tem importância nenhuma. Cuspir o papel lá da coisa, para eles está tudo certo, a informática está toda ok, está tudo certo. João, motivo pelo qual muitas empresas têm se afastado de trabalhar com empresas públicas. Exatamente. Você tem já começa quando você vai oferecer um serviço para o serviço público, o camarada não quer saber se o serviço serve para ele, quer saber quanto que ele leva. Já começa por aí. Primeira coisa que ele quer saber é por que ele vai levar. Não quer nem Enquanto isso não acabar, você vai ter empresas sérias se afastando do trabalho de empresas públicas. Exatamente. Então, mas isso, ao mesmo tempo, reflete, por uma lei nova igual a LGPD, reflete para quem está no mercado. O cara fala, eu tenho que fazer, mas o camarada para um estado inteiro, cara, está tudo certo, não acontece nada. Você não multa a prefeitura, você não multa o estado, você não multa a federação, você não multa ninguém, cara. Sobre 2 aspectos, eu queria falar uma coisa aqui, Pedro. Se você quer falar antes, Pedro? Não. Sobre 2 aspectos. Esse primeiro assunto, que é o poder, as empresas públicas sendo invadidas e não cumprindo a lei, dando um mau exemplo, 2 aspectos. O aspecto de cibersegurança no que diz respeito à cultura, isso é péssimo. Essa imagem é péssima. Passa a ideia que nós sempre tivemos que o poder público é uma esculhambação em termos de observação das leis. Infelizmente, assim, eu digo de maneira geral, tá? Não estou dizendo todo o poder público. Sim, mas tem se o você que carrega o piano no... lógico, se você for levar a nível de prefeituras, por exemplo, e tal, tem prefeitura que não tem nem condição de funcionar e está funcionando, entendeu? Então, daquela maneira precária. Então, sob o aspecto imagem, quando você posta um negócio desse, sob o aspecto imagem é um aspecto negativo. Realmente o Pedro tem razão, isso impactua. Por outro lado, a empresa privada, isso é um sentimento meu, tá? É da minha experiência. Por outro lado, a empresa privada que tenta se comportar como estando em compliance com a lei ou assumindo ferramentas de proteção, etc. A empresa privada não está nem aí para a empresa pública. A empresa privada, ela sabe que existe um processo muito complicado na empresa como é que eu uso a palavra? De não se importar com e deixa e vai tocando, né? Então a empresa privada está fazendo a parte dela. Não digo a grande maioria, mas as que já tomaram consciência de que existe uma lei e que essa lei precisa ser cumprida, essas empresas podem ter certeza do que eu estou falando, não estão nem aí para o poder público. Tanto é verdade que elas se afastam de negócios com o poder público. Elas estão voltadas mais para o lado da negociação privada do que da negociação pública. Então, esse é o primeiro aspecto. E a minha opinião, em segundo momento, com relação àquela postagem que foi colocada, aquilo traz exatamente a realidade do que nós estamos vivendo hoje. Quando eu falo em que o mercado de tecnologia ainda usa de ortodoxia para tratar das coisas,
e o Orozimbo briga contra isso também, eu sei disso, que é aquele processo de fazer análise inicial, fotografar a empresa, pegar todos os detalhes e aí sim partir para um planejamento estratégico do que vai ser feito em termos de proteção para a empresa. Esse exemplo da postagem traz bem a realidade do que nós enfrentamos. É alguém ou a parte de fora, né, que tem coisas, as novidades, as inovações, trazendo rodas, né, redonda para aplicar na empresa, para facilitar. E eu estava participando do evento ontem, dizia muito do seguinte: a gente não tem que estar preocupado só com a segurança, a gente tem que estar preocupado com a aplicabilidade do processo, como é que isso vai melhorar o rendimento das coisas dentro da empresa. Então, veja, você traz inovações e a empresa insiste em andar com a roda quadrada. Ou seja, os métodos que eram usados há 10, 15, 20 anos atrás continuam sendo usados. Os mesmos métodos continuam sendo usados. E aí, Pedro, aquela diferença gritante entre o sucesso dos hackers contra a letargia das empresas. Moré, essa condição da gente falar da letargia, ela às vezes ela não reflete 100% a realidade. Porque às vezes a gente tem um produto, mas a gente não enxerga ele dentro da empresa. Quem vende um software sempre fala assim: o meu software resolve tudo. Mas antes dele você falar que ele resolve tudo, que tudo que resolve tudo, resolve nada. É assim que eu já entendi. Quando você fala para muita gente, você falou para ninguém. Quando você começa a nichar, aí você começa a falar para alguém. E é assim que o marketing digital vem dando essa deixa para a gente. E aí, quando a gente está falando para o mercado privado, que é esse mercado que nos interessa, quando a gente fala para o mercado privado com exemplos do mercado público, a gente compromete a nossa fala. A nossa fala tem que ser assertiva. E quando a gente vira para o mercado privado com notícias do mercado público, das coisas erradas que acontecem, que não vão ser acertadas, como o João falou, eles não estão nem aí. O que vai acontecer com o funcionário que fala o seguinte: olha, cheguei aqui, meu computador não funciona, eu vou tomar café, vocês ficam aí na fila, eu não tenho nada para fazer. Ele não fica nem azul de vergonha. Fica nada. E do mesmo jeito, às vezes a gente tem a percepção que a gente está com uma roda redonda, mas essa roda nem é tão redonda e o mercado nem está com uma roda tão quadrada. Então, antes da gente falar o seguinte: olha, a minha solução é melhor, a gente tem que ver no cliente se aquela solução se aplica e como que vai ser o esforço dele para ter o resultado eficiente. Nem sempre o vendedor tem essa percepção. Eu vejo isso quando eu vejo, se a gente assistir qualquer filme de venda de remédio farmacêutico. Os caras da indústria farmacêutica, eles têm o cara que vende e o cara que faz a propaganda, que são os propagandistas. Ele vai lá no médico e ele ganha em cima do que vendeu lá na farmácia. Mas ele vai lá no médico para o médico prescrever, depois ele vai na farmácia para ver se o médico prescreveu e se o balconista não corrompeu a trilha dele, o circuito dele, vendendo um genérico no lugar. Então, ele tem que trabalhar, o propagandista, em vários vetores, porque ele está preocupado não só em vender o produto dele, que ele nem é o vendedor direto, não é ele que tira o pedido para a farmácia, mas ele está preocupado que o cliente, lá na ponta, lá o paciente, vai levar para casa o remédio que ele fez o médico prescrever e depois que ele fez o balconista entregar, sem ele participar da cadeia de vendas. E às vezes a gente precisa de estar ligado para falar o seguinte: como que a nossa solução, a nossa roda redonda vai encaixar na sua carroça, no seu mercado, e ela vai funcionar melhor. Então, esse é o exercício. E hoje a gente fala muito da lei, fala muito do risco, fala muito, e isso impacta pouco. A gente tem que dar um pouco mais de operação. Orozimbo. Então, a gente primeiro tem que levar em consideração, e isso é bem palpável, acho que para a maioria das pessoas, que os valores utilizados, aplicados, percebidos na administração pública não são os mesmos valores
da iniciativa privada, né? São leis diferentes, são atuações diferentes, são cenários diferentes, né? Isso aí é um fator complicador e muito. Eu vejo e conheço algumas pessoas do setor público que são pessoas idôneas, pessoas sérias. A todo tempo, ela quer trocar a roda redondinha pela roda quadrada e não consegue. E não é que o chefe dela, o chefe do chefe não queira. É que a máquina burocrática torna difícil. Realmente é uma estrada cheia de improvisos. É uma rodovia cheia de obstáculos. Que se você quiser andar com uma iniciativa privada 120 por hora, você não vai conseguir. Você vai conseguir andar 50, 40. Né? Por quê? O conceito de produtividade não é o mesmo. Você produz ou não, você está lá. Você continua com o seu cargo lá. O meritocracia nem se fala, isso está muito distante. Né? Eu tenho pessoas muito próximas, tá? Muito próximas, que trabalham no setor público. E, às vezes, a gente conversa, tá? Eu, usualmente, até tenho evitado, né? Eles comentam o tanto que gostaria de fazer algo, tá? O tanto que determinada solução aparece no setor, é apresentado, mas tem toda uma burocracia, né, que impede. Né? Então, tem a lei de licitação, que qualquer valor acima disso tem que ter um tipo de licitação, etc. Começa por aí. Não que eu seja contra a lei de licitação. A nossa lei de licitação, quando se fala em licitação, sempre pode ser melhorado. A verdade é essa. Né? Mas, e quando você trata de uma lei, tá? Vamos falar de LGPD, tá? O setor público não foi, digamos assim, pego de surpresa, porque leis para serem cumpridas dentro do setor público e que são cumpridas meia boca até hoje, há muito tempo, elas existem. Né? LGPD é só mais uma. E não está dentro do critério de urgência, não está dentro do critério de compliance. É porque muitos setores, do jeito que está trabalhando, falam, a gente trabalhou bem até agora, independente disso. Né? Porque alguns setores de prefeituras ou de outros órgãos trabalham diretamente com o público. Ela pode até vir a entender que aquilo é interessante. Mas uma outra grande parte trabalha em escritório, trabalha lá dentro, trabalha com dados, mas não tem a percepção, não tem a visão, não sabe qual que é o cenário lá de fora. Gorozimbo, me permita fazer só um acréscimo daquilo que você está falando. Pedro, perdoe, só para complementar o que o Gorozimbo está falando. Inclusive, tem mais um fator agravante, né? Quando você vai lidar com um órgão público numa licitação, o edital vem com descritivo que foi montado descritivo por uma pessoa que usa a roda quadrada e não a roda redonda. E aí você é obrigado a atender aquelas especificações. Ou quadrado para aquele fornecedor. Então, é isso. Tem esse agravante também. Então, assim, dentro do poder público, as coisas não são tratadas por quem conhece profundamente. É lá por uma pessoa que está acostumada a fazer e faz o descritivo da licitação, do edital da licitação, exatamente como a roda quadrada que usa lá dentro. Quer dizer, vai dificultar a mudança de processo, vai dificultar. Por quê? Acontece uma coisa muito interessante, porque o setor público, o setor privado, ele precisa se adequar ao setor público.
O setor público, por normas, né, por toda essa burocracia, ele não tem como mudar a cláusula daquilo, para se condicionar, para se adequar a uma determinada empresa que vai prestar serviço. A empresa prestadora de serviço que tem que se adequar. Então, ela tem que fornecer uma solução para aquela roda quadrada deles. Rosinho, isso é triste, cara. Quando a gente está falando da empresa do setor público, eu acho que tem que ter muita coragem de ir para ela. Agora, quando a gente fala do setor privado, às vezes você colocou assim, o cara está lá confortável na posição dele, não quer estar movimentando. Mas, em contrapartida, a gente viu isso, 2 exemplos, e é bom da gente estar sempre lidando com eles. A loja Americana e a loja Renner. Elas tiveram punição. E aí, aquelas pessoas que não tomaram a decisão certa e que negligenciaram o processo, perderam seus bônus. E, às vezes, perderam seus empregos também. Às vezes, um diretor deixou de ser diretor. Porque o que acontece? Quem tem que operacionalizar a empresa e fazer ela dar lucro são os grandes líderes. E aí, na hora que um grande líder ele negligencia uma parte e deixa a empresa parada 1 semana, alguém perde a cabeça. Alguém vai deixar de estar trabalhando lá. Normalmente. Ou vai ter prejuízo financeiro. Normalmente acontece isso. E, às vezes, o diretor pode não cair, mas um subdiretor, um gerente, vai cair. Porque o cara é mais responsável. Tem um outro detalhe seguinte: quais os interesses, ou qual o interesse primário do pessoal que faz ataque em atacar uma empresa pública e uma empresa privada? Tá? Pelo alguns dados que eu tenho, a empresa pública é grana, porque a decisão é imediata. Né? O TI fala, fomos invadidos, é ransomware, está tudo parado. O cara fala, estão pedindo quanto? Estou pedindo... O cara não consegue fazer, para pagar, ele não vai conseguir fazer uma licitação para tirar o dinheiro. A empresa pública, eles estão buscando mais empresa pública, talvez mascarando que seja o aspecto financeiro, mas é roubo de dados. O Lucas quer falar aí. A quantidade de dados que existe numa prefeitura, num determinado órgão, são dados completos, né? São dados completos que isso tem um valor imenso lá na Deep Web, para quem está vendendo lá. Vamos abrir aqui, o Lucas está na fila aqui. João, você está mudo, João? João está falando com alguém, mas está mudo. Não, desculpa, é que eu estou saindo agora. Legal, João. Isso que o Orozimo falou aconteceu agora na Prefeitura do Rio, Pedrinho. Tiveram que alugar expresso 600 computadores e ainda precisa de mais 600. É isso. Aí apareceu verba. Uma das pessoas que ia fazer isso sem licitação, né? A toque de caixa. Compra emergencial. Valeu, gente. Boa reunião aí para vocês. Valeu. Vai com Deus, João. Vai com Deus. Valeu, João. Inclusive, uma das pessoas que ia fazer uma palestra hoje à noite, não, terça-feira passada, né? Estava previsto... Não, era para hoje. Hoje, 19 horas, que eu tinha colocado lá atrás. Tá? Eles foram alocados em regime de urgência, tá? A empresa inteira, todo o pessoal de TI, na Prefeitura do Rio de Janeiro, que continua com problemas até agora. Eu até coloquei uma atenção lá no grupo e tal. Então, era um daqueles técnicos de médio e alto nível que estava trabalhando, que está alocado no Rio de Janeiro e quer dar palestra aqui para nós, falando sobre cibersegurança. Aí o cara falou, cara, tá uma bagunça aquilo lá, a gente tem... Tá dando todo o suporte possível lá para... Deixa ele ver direitinho o que aconteceu, depois ele conta para a gente aqui. Se puder contar, ótimo. Vamos lá, Lucas. Pessoal, bom dia a todos e todas. Sobre esse tema relacionado ao setor público, na verdade, trata-se de uma discussão que vem lá desde o grupo, semana passada, sexta-feira. Eu havia mencionado lá no grupo que eu entendo que o fato da ANPD transformar-se em uma autarquia especial, que vai dar independência, autonomia
ela não vai estar vinculada ao Poder Executivo Federal. Isso, no meu ponto de vista, é extremamente produtivo, porque a NPD vai poder fazer apontamentos específicos para o setor público sem ter nenhum tipo de vinculação, sem sofrer pressão de um órgão superior. Perfeito. Na ocasião, o Pedro até comentou que não era... esse conceito não vai dar resultado prático. Enfim, eu entendo que, embora a prática seja diferente, né, se está ou não dando resultado prático, eu acho que essa ideia tem que ser defendida por nós, profissionais da privacidade e proteção de dados. A gente não pode simplesmente se conformar que a agência está... que ela não vai ter independência e autonomia. Nós temos que defender isso. Eu acho que é um pressuposto básico nosso. Por outro lado, no setor público, e foi uma integrante do grupo que comentou a relação entre LGPD e improbidade administrativa. Servidores integrantes da administração pública, eles respondem por improbidade administrativa. Inclusive, a própria autonomia, esse status novo da NPD, dá prerrogativas que ela ingresse com ações de improbidade administrativa contra algum servidor, alguma situação que haja esse tipo que manifesta esse tipo de descaso com a proteção e privacidade de dados. Então, eu entendo que eu acho que a gente tem que observar esse aspecto, né? Essa autonomia, essa independência da NPD. E eu acho que, independente de, na prática, a gente saber que talvez uma desorganização ainda não está surtindo efeito, nós temos que defender esse rigor quanto ao setor público. Até porque, da iniciativa privada, em algum momento, isso vai ser cobrado. Então, eu acho que no setor público também deve ser cobrado. Seria esse contraponto que eu iria fazer. Por se tratar de uma lei tão importante para os nossos negócios, Lucas, eu concordo em gênero e número com você, porque assim, essa independência vai permitir com que não haja viralização de processos errados dentro do poder público. A autarquia não vai deixar que isso alcance o ambiente da autarquia. Eu acho que essa proteção é importante. Morelli, só mais um contraponto, que é o seguinte: o STF atualmente está julgando aquele decreto da Serpro sobre compartilhamento de dados. É uma ação direta de descumprimento de preceito fundamental extremamente importante. Aquilo vai gerar um precedente que vai trazer muitos parâmetros para o setor público. Sim. E ontem eu estava trabalhando e escutando o julgamento. Um dos pontos debatidos pelo ministro Gilmar Mendes, o relator, exatamente a prática de improbidade administrativa quando não for tomadas as medidas que a Lei Geral de Proteção de Dados impõe. Perfeito. Conclusão, então, é importante que seja uma autarquia que tenha completa independência dos poderes públicos, para não permitir que seja viralizada pelas coisas negativas, né? Com toda certeza. É isso. Com toda certeza. E aí ela própria, quando tiver autonomia e tiver isenta desses processos, ela própria pode organizar o próprio poder público. A ideia é essa. Ela, enquanto órgão autônomo independente, vai organizar o próprio poder Exatamente. público. Ela tem poder de policiamento e de cobrar o órgão público para que ele se mantenha em compliance. Com toda certeza. Vamos lá, é isso aí. Mas em toda a área pública, a gente não pode esquecer sempre, né, que isso a gente tem visto desde os pequenos órgãos até os maiores. E uma coisa que eu aprendi há muito tempo, né, não é empresa paraestatal, que eu já comentei aqui, que a análise ela é sempre técnica, a decisão é sempre política. Isso aí diz muita coisa sobre o poder público, na hora de ter de abrir um processo de improbidade administrativa, né? Enfim, a hora que se tiver que ser tomado alguma ação, né?
porque sempre é contra quem, tá? Então, órgão público a gente sabe que sempre existe, né, os QI, o QS, né, quem segura, quem impede, né, tem aquela coisa toda, né, aqueles comportamentos, né, que o nosso poder público tem. A gente sabe disso, né, de jeitinho daqui, dali e tal. Isso não impede, claro, tá, que o Lucas comentou com muita propriedade, que, como autarquia, essa deixe de ser engessado e se solte mais, né, que tenha mais, que deixa de ser um coelho para ser um urso, né, que tenha mais autonomia, que possa trabalhar mais à vontade, né, que tenha mais vontade própria, vamos dizer assim. Mas entre o que a gente gostaria e o que realmente vai acontecer, é um caminho, é um caminho. Tem que defender que realmente essa autarquia ela precisa ter essa autonomia, e isso aí a gente tem que cobrar. Se diretamente é difícil, cobrar indiretamente aquelas pessoas que estão lá, de repente, na NPD, tentar passar algum recado, passar alguma comunicação para a diretoria da NPD, né? Cobrar os nossos políticos, aqueles em quem a gente votou, para que fique de olho, né? que acompanhe essas leis, né? Que acompanhe as autarquias, faz parte do serviço deles. Né? Então, existem muitas ações que nós, né, aqui na fila do pão, como a gente fala, né, que a gente pode fazer, né, direta e indiretamente, para que essa autarquia, né, ela tenha mais robustez, que seja mais independente, né, e que traga as complementações, que faça as implementações que a gente espera há muito tempo. Agora, eu queria fazer uma observação aqui. A gente costuma falar do lado negativo das coisas, né? Deixa eu fazer uma referência a um lado positivo aqui, porque também existe, e assim, mesmo para premiar essas pessoas que trabalham conscientemente em busca da cultura de cibersegurança. A questão de alguns meses atrás, eu consegui marcar uma reunião com a alta diretoria de um órgão de dados do governo. E aí eles quiseram conhecer o produto, nós fizemos a apresentação e tal. Esse diretor fez questão de trazer mais 4 elementos da diretoria dele para assistir a apresentação, e olha o comportamento que legal. Eu dizia anteriormente, Orozimbo, que às vezes, numa licitação, a pessoa que faz o texto do edital, ela não enxerga além além de um palmo na frente do nariz, ela não tem conhecimento técnico suficiente para inovações e ela acaba repetindo os mesmos erros na descrição do edital. Veja, olha o comportamento desse diretor. Às vezes é Ctrl-C, Ctrl-V. Sim, é isso. Esse diretor escutou ele mais do que os caras que ele trouxe com ele. Ele escutou atentamente o que tinha sido dito e no final da apresentação ele disse o seguinte: nós nunca tínhamos pensado nessas hipóteses conceituais que vocês levantaram. Eu vou pedir uma gentileza, com muita franqueza ele me disse assim: Morelli, eu vou te pedir uma gentileza. Você sabe que em órgão público, o que você faz hoje vai refletir lá na frente, não é imediato. Eu não posso simplesmente dizer para você, vamos tentar fechar esse ano alguma coisa. Olha o que ele me pediu. Me mande todo o material que você tem a respeito disso que você me informou aqui, e nós vamos discutir aqui internamente para montar um juízo de valores, e aí eu gostaria que o ano que vem você marcasse uma nova reunião para a gente voltar a falar disso já com esse conceito incorporado, para a gente poder tentar trazer isso para dentro do órgão. Por quê? Porque assim, ó, e ele me contou uma coisa que eu não sabia. Ele disse assim: essas ferramentas, você vai entender o pessoal de tecnologia, desculpe o pessoal do jurídico, mas o pessoal de tecnologia vai entender o que eu estou falando. O conceito das ferramentas de PAN vieram deste órgão público. Esse órgão público é que montou esse conceito, esse diretor. E o conceito das ferramentas tecnológicas de PAN usaram esse conceito que eles montaram lá. Então,
a ideia que nós levamos para ele é uma ideia que não tinha sido pensada. E aí ele achou interessante. Olha só como a gente tem que defender essas pessoas também que brigam para melhorar cada vez mais as coisas. Me manda o material, nós vamos estudar tudo isso e vamos voltar a conversar para inserir esses conceitos inovadores dentro do órgão público. Então, veja, o órgão público não vive só de coisa negativa. Não sei se foi o Pedro que falou, a gente tem que enaltecer também profissionais dos órgãos públicos que lutam isoladamente, né? E a carga fica nas costas dele para ver a coisa melhorar. Mas, infelizmente, a quantidade maior suplanta essa boa vontade de fazer as coisas. Então, eu só quis dar esse exemplo para mostrar, assim, que a roda quadrada no órgão público, ela pode se transformar assim em roda redonda, basta que alguns profissionais que têm cargos decisórios se prontifiquem a fazer isso. Morelli, eu escutei aqui atentamente, não tem assim, nenhuma contraposição a gente trabalhar que exista também uma transformação de cultura do setor público. Penso que o setor público, em algum momento, ele vai ter que fazer uma mudança, senão ele vai ter só prestação de serviço ruim. Sim. É um fato. Sim. Fato. Sim. Só que a gente também tem que estar claro o seguinte, aonde que a gente atua? O setor jurídico, como disse o Lucas, ele operacionaliza as coisas dele, às vezes para resolver daqui 10 anos. Quem trabalha de forma mais direta, resolve para falar o seguinte, olha, eu vou faturar assim que eu terminar. O advogado, ele já aprendeu na escola que é o seguinte, olha, eu vou iniciar um trabalho que vai terminar daqui 10 anos, vai terminar daqui 20 anos. Então, eu preciso de ter alguma atividade que me remunera mês a mês, porque eu sei que tem atividades. E no órgão público, isso também é uma verdade. Porque, às vezes, a gente, por exemplo, assim, o político vem, ele promete, depois ele tem que ir para o Congresso, defender uma lei, a lei vai ser aprovada, depois que defender a lei, tem que gerar um projeto, o projeto tem que ser licitado. Então, tudo isso tem uma linha de tempo interminável. Às vezes, um negócio que eu prometi só vai ser realizado daqui 2, 3 mandatos, porque é assim que o processo anda. Nesse exemplo que eu dei, não está envolvida a política, tá? Está envolvido o conhecimento técnico. Não, estou falando a política, porque as coisas são políticas. E elas precisam de ser assim, né? Elas têm morosidade. E quando a gente está colocando na questão de falar e divulgar os assuntos, a gente tem que estar pensando o seguinte, quando a gente fala para um cliente nosso que a prefeitura do lado fez uma lenha e ela não vai ser auditada, ou se ela for auditada, ela vai ser multada e ela vai pagar para a federação, a gente virar para o cara e falar o seguinte, olha, o setor privado ele age diferente. E já que ele age diferente, a gente tem que focar o setor privado. Porque toda vez que a gente dá publicidade para algo que perde a confiança no mercado daquilo que a gente quer propor, a gente está dando tiro no nada. Lucas. Só fazer uma correção aqui, eu mencionei que a NPD pode entrar com ação de improbidade, é ação civil pública. Como vai ficar gravado, eu resolvi fazer essa atualização aqui. Valeu. Errata. Errata, exatamente. Errata. Mas aí, olha só, gente. A gente, por exemplo, a gente discutiu lá no chat lá do WhatsApp quem que seria o responsável. A gente já sabe, na iniciativa privada, é o CNPJ, que é o controlador de dados. Na realidade, o CNPJ não é responsável de nada. Na realidade, os sócios que são donos do CNPJ que vão ser responsabilizados. Aí, de novo, quando a gente fala isso de um órgão público, a gente não consegue achar uma pessoa. No máximo, vai ter uma multa, vai ser um procedimento, mas não vai ter um diretor, um multa secretário, não pode no setor público, para que seja responsabilizado, a não ser que ele tenha feito, tipo assim, ele colocou dinheiro no bolso. Aí ele pode ser responsabilizado. Não, ele expôs um dado pela entidade. Ele era o responsável pela entidade, mas ele não vai ser responsabilizado. Em contrapartida, na empresa, se você é dono do passeio e alguém caiu lá,
você que está dentro de casa é responsável pelo cara que caiu do lado de fora da sua casa ou do lado de fora da sua empresa porque ele escorregou no passeio. Então, são detalhes que, para a empresa pública, atuam diferente, para a empresa privada, atuam de outra. É claro que a gente falar da autarquia, lá, da agência, é importante, mas ela não vai fazer muita diferença a ponto do que os hackers estão fazendo de diferença. Essa dor que o hacker provoca, ela gera nas empresas uma dor que dói no bolso de forma direta. Então, quando a gente fala desse conteúdo, ele é muito mais relevante, muito mais impactante do que a gente vem falar de algo que aconteceu num lugar, por exemplo, assim, a Apple foi multada. Isso significa o quê para a gente? Nada. A Facebook foi multada. Nada. Porque nós, na internet, estamos dando aceite a toda hora que eles tratem nossos dados, que eles capturam nossos dados. E aí, de tanta gente falar isso, a gente começa a criar uma coisa que na farmácia tem gente hoje que, aqui mesmo no nosso grupo, o Marcos, de vez em quando ele fala, quando me pede CPF, eu prefiro não dar. Aí fica sem um desconto. Então, a gente tem detalhes que a gente precisa de estar colocando as coisas num ponto de vista que a gente precisa de transformar isso a nosso favor. A nosso favor, mostrando que a gente se tornou um cara que está vendendo uma roda redonda para um mercado que está com uma roda quadrada, e isso se torna um facilitador. Mas no meu enfoque, quando eu estou tratando com um cliente da área privada, eu não deixo que essas imagens do público influenciem no seguinte sentido. Quando ele me posiciona, por exemplo, que o órgão público foi atacado, foi invadido, vazou dados e não teve punição nenhuma, eu lembro a ele o seguinte: todo o prejuízo do órgão público vai ser pago pelo erário público, é o dinheiro de todo mundo. Na empresa privada, quem vai pagar, em primeira instância, é ele, é a empresa. Então, a multa não é geral, a multa é da empresa. Quem sofre as consequências do prejuízo é a empresa. Então, ele pode, sim, tomar como base, achar que está errado no poder público não ter punição, etc. e tal. Mas na empresa dele, quem paga é ele. Então, ele tem obrigação de cuidar. Ô Morelli, eu vou pela mesma linha, não são argumentos excludentes, a gente não está falando de uma coisa contra a outra, a gente está falando sobre ponto de vista divergente. No setor público funciona de uma forma, na iniciativa funciona de outra. A gente sabe que na iniciativa privada, igual você disse, a despesa, o prejuízo vai ser do CNPJ. Por isso, eu entendo que a gente não pode ficar numa zona de conforto que no setor público não possa fazer haver uma comparações, punição, elas não entendeu? cabem, essas comparações não cabem. Exato. E cabe a nós mostrarmos para o empresário que essa comparação não cabe. Não, são coisas distintas. Exatamente, exatamente. Mesmo porque acho que tem alguma... eu não me lembro agora qual o artigo, o Lucas pode me ajudar, que o setor público ele não é penalizado financeiramente, correto? Exatamente, exatamente. Acho que é lá no artigo 52. Então, o que acontece? Se já tem essa vantagem de não ter multa pecuniária, que é uma vantagem entre aspas, porque, na verdade, igual o Morelli disse, multa quem vai pagar é o erário, é o nosso dinheiro. Tem que ter outros mecanismos para sancionar o setor público. E aí depende de uma NPD robusta, com autonomia, com independência, não dá para a gente simplesmente falar, nunca vai funcionar. Não, a gente tem que defender, sim, que tem que funcionar. Tem que cobrar esse funcionamento efetivo e autônomo. Lucas, esse exemplo que o Morelli deu aí, o João, que saiu aí também com relação à Prefeitura do Rio, uma vez que foi hackeado, que teve uma falha de segurança, porque alguém permitiu isso lá, e não vai ter uma punição por conta de multa, que tipo de punição que o órgão público teria? Em qual âmbito que você está falando? Punição administrativa, punição civil? Se não, for uma se você punição não tem administrativa... A punição de dinheiro, qual que é a punição que teria? Não, olha só. Se for uma punição administrativa, a NPD fazendo uma fiscalização, deixa eu ver aqui. Tem o artigo 52,
fala do inciso 1º, 4º, advertência, a publicização da infração. 5, bloqueio dos dados pessoais. Enfim, é um tipo de punição. Agora, por outro lado, olha só, o Ministério Público ele pode ingressar com uma ação civil pública contra a prefeitura. A gente já viu isso várias vezes, cobrando uma indenização por dano moral coletivo, no valor de R$500 mil, por exemplo. Esse tipo de situação não é uma responsabilidade administrativa, já se insere no âmbito de responsabilidade civil. Então, quando a gente diz que não vai haver multa, é no âmbito administrativo. Eu entendo que no âmbito civil pode haver multa, sim. Por outro lado, se o servidor, fulano de tal, apurou que a falha é dele, a própria ANPD pode ingressar com uma ação de improbidade, ação civil pública, o próprio Ministério Público pode ingressar com uma ação civil pública, a própria Prefeitura pode ingressar com ação de regresso, cobrando o prejuízo que ela teve. Se vai dar certo ou não, aí são outras questões, mas existem essas ferramentas, sim. E devem ser usadas, do meu ponto de vista. Devem ser usadas. A gente não pode simplesmente falar que não vai ter algum tipo de sanção ou punição. Eu acho que tem que sair da zona do conforto e ir para cima, sim, buscar os teus direitos, com certeza. Sim. A própria pessoa, e aí sobre a questão de proteção de dados, ainda tem um monte de discussão sobre dano moral. A própria pessoa, o titular dos dados, pode ingressar com uma ação individual contra o Estado? Beleza, pode. Se o Estado tiver que pagar alguma coisa, o Estado pode ingressar com uma ação de regresso contra o servidor e cobrar o que ele pagou lá da indenização. Deixa eu dar um exemplo rápido aqui, Lucas. Eu não tomei nenhuma atitude, tá? Mas vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu ingressei com uma solicitação junto ao INSS de pedido de aposentadoria. Sim. Pois bem, esse pedido saiu a carta de concedendo a aposentadoria. Antes de eu receber a primeira aposentadoria, eu já estava recebendo ligações dos bancos para consignação de crédito por aposentadoria. Eu também. Pois é. Então, veja, os meus dados que estão no INSS foram negociados com os bancos. Exatamente. Alguém vazou seus dados. Sim, foram negociados com os bancos. Porque aqui, ó, BMG, Bradesco, Crefisa, enfim, uma série de bancos. Toda hora eu estou recebendo ligação aqui, me concedendo crédito consignado, porque estão sabendo que eu estou aposentado. Aí, da onde saíram esses dados? Do INSS. Eu poderia ir para frente, para cima, eu não vou porque não me deu prejuízo nenhum, mas o aborrecimento, se me desse algum prejuízo financeiro, eu certamente saberia como agir. Exato. E isso não quer dizer que por ser um órgão público não vai ser penalizado. Lógico que vai, depende da ação que você imputa, né, ao órgão, né? É isso? Tá claro? Claríssimo. Exatamente é isso mesmo, né? É isso mesmo, né? A parte que se sentir prejudicada promove a ação, né? Tenta promover a ação. Eu, como não tive prejuízo algum, vou deixar, mas assim, enfim. Vai te dar mais trabalho para ingressar com essa ação, enfim, vai te dar mais dor de cabeça. Como não houve prejuízo financeiro nenhum, está tudo seguro, tudo tranquilo, enfim, eu não vou. Mas é uma coisa que acontece. E isso não acontece só comigo. O Orozimbo acabou de dizer que aconteceu e milhões de pessoas que estão obtendo aposentadoria estão recebendo essas ligações porque os dados são negociados com os bancos. Exatamente. Por outro lado, né, assim, como esse tema é novo, mas eu acho que já está caminhando para um amadurecimento, né? Lei Geral de Proteção de Dados Também já tem acho. 4 anos, então eu acho que a gente já tem que superar essa fase de que é novo. Os órgãos que têm capacidade de fiscalização, Ministério Público, a própria ANPD, que atua no âmbito administrativo, que está, né, nos seus estágios iniciais, agora que está com toda aquela discussão sobre dosimetria da sanção, eu acho que num futuro próximo eles vão adquirir conhecimento suficiente, estão se estruturando para que haja essa fiscalização no âmbito de proteção de dados, inclusive o Ministério Público.
Eu já sei acho que é o do Distrito Federal, que já está criando grupos especializados em tratar de assuntos de proteção de dados. Então, vai acontecer isso. Claro que é um argumento que não se aplica à iniciativa privada, né? A gente não vai falar de multa, de sanção para iniciativa privada, conforme o Pedro sempre diz, não é o que vai convencer o empresário. Perfeito. Pedro, estamos às 10 horas e você está no mute. Porque eu tinha que atender um telefone. Não, claro. 10 horas, e aí não é meio-dia, não, nem é sexta-feira, mas a reunião se encerra. E vou te falar, eu fiquei feliz hoje com a nossa conversa, porque não só a gente lidou com um assunto que estava proposto, mas a gente também aprofundou nessa questão da autarquia e do serviço público, que é importante a gente também ter informação. Eu acho que o Lucas contribui muito quando ele coloca essa parte técnica, né? E isso é sempre muito interessante, porque às vezes a gente também precisa de entender. Mas de uma coisa é certa: quando a gente olha para o mercado e a gente precisa de vender mais, e a gente não está vendendo, a reflexão da gente ter a percepção, e sempre eu falo desse jeito, porque às vezes a gente tem a percepção que a gente está com a roda redonda, mas ela pode não ser a mesma percepção das outras pessoas. E o mercado, a gente está com a percepção que ele está com a roda quadrada, e às vezes ela não é nem tão quadrada. Então, a gente precisa de interagir, de discutir, de ponderar muito para evitar do que está acontecendo assim, no mercado e como que a gente vai melhorar a nossa abordagem, o nosso conteúdo. Porque esse é o nosso principal objetivo, melhorar a nossa argumentação. Nós sabemos que nós somos detentores da roda redonda. A única coisa que a gente precisa aprender é saber como fazer a pessoa entender como essa roda redonda encaixa no processo dele e que ela é melhor do que a roda quadrada. É isso que nós precisamos descobrir. Moré, tem uma frase que eu gosto muito dela, né? Eu já disse que eu te amo hoje, porque ter essa percepção é de muita coragem também. Sim. De falar que a gente tem a roda redonda. A gente tem uma boa solução. Sim. A gente tem a percepção, a gente tem o conhecimento, sim, e a gente pode adaptar bem. Mas eu gosto dessa atitude, né? Porque a gente sai, olha, com humildade, a gente acaba saindo da zona de conforto e entendendo conceitualmente o que precisa se fazer para ter soluções. E não é dizer que aquela solução é melhor, ela tem que ser estudada caso a caso para saber, eu tenho uma boa solução, será que ela é a melhor? Então vamos aprimorar essa nova ideia para tentar melhorar a roda quadrada. O buraco é um pouquinho mais embaixo, porque não é só você ter a percepção que a roda redonda ela é melhor. O encaixe para você colocar a roda redonda sim. também tem que ser alterada. Sim. Não é você tirar uma e colocar outra, como na Fórmula 1, que o pessoal troca as 4 rodas em 2 segundos. Sim. Então, é todo não é você só ter a roda. Sim. Aquilo que eu falo, não é você chegar no cliente e você falar do LGPD. Da mesma forma que você tem a carroça do cara, você tentar convencê-lo que a roda redonda vai ser melhor. Figurando o que você está falando, se a roda redonda não tiver bem encaixada, ela escapa. Se não tiver o encaixe certinho, ela escapa. Ela vai escapar, não vai servir. Senhores, obrigado por mais uma quinta-feira. Assim que tiver em condições de publicar, eu vou colocar lá. Está autorizado, viu, a publicação por nós. Obrigado. Então, vou encerrar aqui a gravação. Espera aí.